Neste vídeo eu vou contar alguns relatos pessoais, alguns relatos importantes e vez ou outra eu vou trazer aqui no canal alguns relatos. Eu procuro sempre evitar estar trazendo relatos pessoais, falar muito sobre a minha mediunidade ou sobre as questões que eu já passei e vivenciei, mas é muito importante que a gente possa falar sim. E nesse vídeo eu vou trazer dois relatos, um da minha área profissional e outro da minha área da vivência normal, mas todos que têm uma ligação direta com a espiritualidade. Antes disso, eu quero que você deixe o like. Eu quero que você que esteja chegando agora no canal, por favor, se inscreva. Inscreva-se no canal e dê essa força pra gente que a gente precisa. E não só isso, você está dando uma força pra gente. Em contrapartida, você também está recebendo um conteúdo de primeira, tá? Conhecimento, informação, conteúdo, opinião, tudo isso você vê aqui no canal. É um canal que fala de uma espiritualidade livre e um canal que, se você está chegando agora e não conhece, dá uma olhadinha no conteúdo, dá uma olhadinha nos vídeos, dá uma olhadinha nas lives e você vai ver. Vai valer muito a pena você se inscrever, tá bom? É isso aí que a gente tem para dizer. Bem, também eu quero dar um recadinho antes, né? Não sobre o tema, mas falar uma coisa também importante. Você que está vendo o vídeo, não fique tão dependente das redes sociais, tá? Aqui a gente pede o like, claro, porque é importante para a gente. A gente pede a inscrição, se for feita de bom coração e para aqueles verdadeiramente buscadores que querem adquirir conhecimentos, maravilhoso. O conteúdo do canal é rico e vai ajudar. Mas também, se você perceber, a gente não passa o tempo todo pedindo isso. Por quê? Porque não vale a pena ser dependente disso. Claro que, se tratando de canais de YouTube, isso é fundamental. Você deixar o like, fazer sua inscrição. Só que, pessoalmente, né, eu tenho para mim de que isso não é o mais importante. O mais importante, de fato, é o conteúdo, é o trabalho que eu estou fazendo, é o trabalho que você possa estar fazendo em qualquer rede social, tá? E hoje o meu foco é no YouTube. Eu tenho Instagram, mas quase não publico nada. Tenho Facebook também, quase não publico nada. Meu foco maior está no YouTube. E aqui eu tenho encontrado pessoas que espontaneamente, das mais variadas partes do Brasil, têm dado seu testemunho, têm dado aí seus comentários espontaneamente, de maneira muito agradável, positiva e elogiosa ao canal. Isso me deixa muito feliz, tá? Então, o que é que eu quero dizer? Não se torne uma pessoa dependente de likes, não se torne uma pessoa dependente de inscrições, de curtida, de seguidores, tá? Faça o seu trabalho, mostre o seu conteúdo. Claro que as inscrições, as curtidas são muito bem-vindas, todo mundo quer, eu também quero. Só que isso não é o ponto primordial, isso não é o ponto primeiro. Isso, para mim, pessoalmente, não é o mais importante, tá? O canal vem crescendo, eu fico muito feliz com isso. Claro, mas eu fico ainda mais feliz por ver a qualidade desses seguidores, o conteúdo também dos seguidores, tá? É muito importante essa questão qualitativa também. E tem aquelas pessoas que, infelizmente, também é, não sabem o que querem, tem hora que se inscreve, depois vai lá, sai, procura. Pessoas que não sabem exatamente o que querem. Precisa entender qual é a linha que você quer estudar, espiritualidade e tal, essas coisas todas. Aqui é um canal sério de uma espiritualidade livre, que tem conteúdo, basta você olhar. Vou mais além, com relação a essa questão. Tem pessoas hoje que sofrem uma dependência muito forte disso, e é uma questão psicológica, psiquiátrica, que precisa de tratamento. Então é preciso ter muito cuidado, tá? Essa busca desenfreada hoje do like, da sociedade do like, da sociedade das performances via internet, precisa ter cuidado com isso. Há uma linha tênue e perigosa com as questões patológicas do campo mental, psicológico. Então, vamos maneirar, tá? Tem canais aí do YouTube que se o vídeo tiver 10 minutos, 7 minutos estão pedindo like. Quase o vídeo todo é like e o conteúdo mesmo,
a pessoa enrola, enrola, enrola e quase não fala nada. Aqui pelo menos você vê que a gente pede os likes, pede as inscrições, mas tem conteúdo. E tem vídeo que a gente só fala conteúdo, que a gente nem pede like, nem pede inscrição, nada. Tem os cachorros aqui fazendo, dando seu bom dia. Muito bem. Para completar sobre essa questão, eu quero dizer também que se você se torna dependente disso, você vai acabar ficando uma pessoa com problemas mesmo psiquiátricos, psicológicos. Por outro lado, tem aquelas pessoas também que nós sabemos que são orgulhosas e por orgulho e por inveja nunca dão like. Tem aquelas pessoas que estão na sua rede social, aquelas pessoas que estão lá no seu Facebook, no seu Instagram, que veem tudo que você posta. Basta você ver o seu stories do Instagram, por exemplo. Tem pessoas que você, toda vez que vai lá no stories, elas estão vendo. Elas estão ligadas, elas veem tudo que você posta, absolutamente tudo. Mas não curtem absolutamente nada. Essas são os sanguessugas das redes sociais. Se eu fosse você, eu faria uma limpeza, faria uma faxina e já excluiria elas agora. É o que eu estou fazendo, por exemplo, tá? Não vale a pena. São pessoas que são sanguessugas energéticos. Não brinco com isso não, porque é verdade. Então, estão sugando as energias. Então, aquelas pessoas que estão o tempo todo lá na rede social, veem tudo que você posta, veem tudo que você faz, mas não curtem absolutamente nada. Por que não curtem? Pelo orgulho. Por que não curtem? Pela vaidade. Por que não curtem? Porque acham que se fizerem isso, estão te dando mérito, te dando valor, e elas não gostam de dar mérito e valor a ninguém. Por que não curtem? Porque tem inveja também de você, de suas vitórias, de suas conquistas, das suas realizações. Então veem tudo, mas não aplaudem nada, não curtem nada. Essas pessoas são sanguessugas energéticos. Você pode ir lá e bloquear e excluir de suas redes, porque elas não estão, além de não estar somando nada, elas estão também emanando energia sugadora, tá certo? É isso que eu queria dizer, chegar nesse ponto aí. Muito bem, vamos ao que interessa. Esse não é o tema principal do vídeo não, tá? Mas eu quis tocar nesse assunto que eu acho importante. Bem, eu quero contar dois relatos interessantes, tá? Um deles foi no Uber. No Uber. Eu fui pegar um Uber e chamei um Uber, né? Quando o Uber chegou, eu vi que tinha o motorista e tinha um rapaz franzino com a cabeça raspada no banco do carona. E por eu ver que ele estava ali, ele olhou pra mim assim, até com a cara feia. Aí eu, que gosto de ir na frente do Uber, né? E a corrida era minha. Mas aí eu decidi ir no banco de trás. Por que eu decidi ir no banco de trás? Quando eu vi aquele rapaz franzino olhando pra mim, eu digo, eu vou no banco de trás. E aqui vai ver que isso é um rapaz conhecido do motorista, ou que também está terminando uma corrida dele, alguma coisa desse tipo. Por eu não entender bem a situação, eu fui para o banco de trás. Ok, fomos no caminho e o cidadão, o motorista, começou a conversar comigo. E daí começou a conversar sobre um irmão dele que havia desencarnado há um pouco tempo, e que era uma pessoa assim. Começou a falar de maneira saudosa do irmão, contar relatos, que o irmão também ajudava ele naquele carro e etc, uma série de coisas. Pois bem, e nisso que ele foi falando, eu fui percebendo que o rapaz estava no banco da frente e não interagia, né? Não falava nada. Era só a conversa do motorista comigo e tal, 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 tal. Nesse momento, aquela coisa toda, até que chegou no ponto que eu ia descer, eu desci, e quando eu desci, né, perguntei à pessoa, que tinha outra pessoa comigo também no carro, que entrou no banco de trás. Eu entrei no banco de trás, esqueci de dizer que tinha outra pessoa que entrou também no banco de trás, por outro lado. E aí, no final, quando nós saímos, eu e essa outra pessoa que estava no banco de trás, eu perguntei para ela, você viu aquele menino que estava no banco da frente? Estranho, né? Não falou nada, uma cara meio amarrada. Comentei com essa pessoa que estava no banco de trás. Aí essa pessoa disse, não, não tinha ninguém lá. Não tinha ninguém no banco de trás. Era só um motorista. Eu até não sei porque é que você não sentou na frente, como você sempre senta. Pois é.
que eu sempre sento no banco da frente, até porque para mim é mais confortável, né? Eu sou grande. Então, mas aí não tinha pessoa no banco da frente. Resultado, de fato não tinha ninguém no banco da frente. Mas eu vi que tinha um espírito no banco da frente e por conta disso que eu tive essa visão e vi, eu não quis sentar no banco da frente. Depois eu fiquei deduzindo que aquele espírito, aquela pessoa que estava ali, provavelmente, não tenho certeza, mas provavelmente deve ser o irmão do motorista. Porque ele passou o tempo todo falando do irmão, saudoso com o irmão, exaltando o irmão, dizendo como eram as características do irmão. E o irmão estava ali, colado a ele, ouvindo tudo, no banco da frente e se sentindo dono do carro também. Tanto que quando eu fui me dirigir, que eu ia entrar no banco da frente, ele olhou assim para mim com a cara meio feia, né? E eu vi que tinha alguma coisa ali, fui pro banco de trás. Então veja que faz sentido. Provavelmente foi o irmão do motorista. Depois nós não encontramos mais esse motorista, não tive a oportunidade de falar nada com ele. Mas foi uma história curiosa, interessante, que mostra que tinha um espírito ali que provavelmente era o irmão do motorista. Muito bem. Outra história que eu tenho para contar aqui foi no um trabalho meu de hipnose, já que eu sou hipnoterapeuta, para quem não sabe, também eu sou hipnoterapeuta, e trabalho com hipnose e regressão também. E aí, certa vez, eu fui fazer uma hipnose com um rapaz, que por sinal se chamava Alan também. Também não, né? Porque eu não sou Alan, mas chamava Alan. Era quase um xará meu, porque ele era o Alan e eu o Kardec. Então, ele tinha um problema de timidez, de falar em público. Então, ele tinha uma certa trava para falar em público, dificuldade de se expressar. Isso estava incomodando ele. Então, fomos começando a trabalhar isso na hipnose, né? E num desses processos de regressão, ele foi até a Primeira Guerra Mundial, onde ele fazia parte de um exército e ele era soldado da guerra, da Primeira Guerra Mundial, do exército americano. E ele estava nesta guerra contrariado, porque ele não gostava de fato de matar pessoas, né? Ele não gostava do fato de ter que matar. Um barulhozinho aqui, ó, deixa passar. É o trânsito, são os carros. Então, ele não gostava, não se sentia bem o fato de ter que matar pessoas, de estar naquela guerra, enfim, de ter que matar friamente. Mas tinha que fazer porque recebia ordens. Era um soldado, tinha que receber as ordens dos comandos e atacar, e matar, enfim. Você está numa guerra, ou você mata ou você morre, né? Então, ele foi forçado a fazer isso, mas não era uma coisa que fazia bem a ele e fez tão mal a ele que ele chegou então nesta encarnação ainda com esses resquícios psicológicos, né? E com isso, ele tinha uma trava muito grande de falar, de se expressar. Por quê? Porque ficou algo traumático daquela encarnação, ainda do período de Primeira Guerra Mundial. Veja que o espírito, ele continua a sua jornada, mas traumas ficam, resquícios ficam, que isso fica às vezes para uma próxima reencarnação, tá? Por isso que é importante às vezes esse trabalho de regressão, que tem gente que abomina, não quer fazer, não quer saber. É uma questão pessoal, questão de cada um. Mas é muito interessante quando as pessoas fazem, às vezes, para descobrir certas situações, para elucidar algumas questões, resolver algumas questões. Foi o caso dele. Então, ele foi à Primeira Guerra e viu que existia um processo de que ele tinha que matar, tinha que fazer e contrariadamente fazia. Isso veio até essa encarnação, tinha dificuldade dele de se expressar por ver tanta coisa na guerra, tantas atrocidades, tanta violência e tantas situações. Tá. De que maneira então a gente foi trabalhar isso para que ele pudesse deixar esta timidez, essa trava? Eu montei, né,
Quando eu digo montamos, eu montei para ele num processo hipnótico, eu montei para ele uma plateia imaginária de 200 pessoas, ou foi 500, não lembro. Isso já faz 5 anos. Montei uma plateia imaginária para ele, num auditório lotado, e eu disse a ele que ele estava numa grande assembleia de palestrantes, na qual ele era o último palestrante do dia. E já haviam se apresentado 4 palestrantes muito bons. Mas o que o público mais aguardava e esperava era ele. Ele era o último palestrante do dia. E ele vai ser o encarregado de falar sobre as mazelas da guerra, vai falar sobre o quanto a guerra é um processo negativo para o ser humano e para o espírito. Ele vai falar sobre todas as questões da Primeira Guerra. E ele vai dar na sua mensagem da palestra, eu dizendo para ele, você vai dizer na mensagem da palestra os danos de uma guerra e como o homem deve se afastar disso, ou seja, o que a guerra provoca no ser humano e tudo isso. Então ele foi falar sobre isso. Eu digo, você vai falar sobre isso, fale tudo que tem para falar. Fale com o coração aberto. E aí eu fui estimulando e você vai fazendo no processo hipnótico. E aí ele foi e detonou e falou, e aí, tá falando? Tô. Como é que tá a plateia? A plateia tá reagindo? Tá. Como é que tá a plateia? Tá todo mundo atento, tá. Continua falando, continua falando, continua falando, e assim ele foi. E eu criei essa questão imaginativa dele fazer essa palestra para esse auditório, e agora no final todo mundo aplaudindo de pé. Então foi todo mundo aplaudindo de pé, todo mundo elogiando, todo mundo curtindo aquela situação, né? E aí ele se sentiu totalmente contemplado, ou seja, ele viu que a fala dele é importante, que a fala dele pode fazer a diferença, que o que ele pode falar pode convencer pessoas, ele pode influenciar positivamente, e que ele trouxe aquele conteúdo que estava preso na garganta para desabafar sobre uma guerra, os malefícios de uma guerra, as problemáticas disso, os desdobramentos disso. Então foi um alívio. Ele soltou o que estava preso, que era falar sobre os malefícios de uma guerra. Ao mesmo tempo, ele se viu com um potencial, com a capacidade de ser um orador. E mais do que isso, principalmente, ele viu que a fala dele é importante, que a fala dele atrai pessoas, pessoas param para ver ele falar, ou seja, pessoas valorizam o que ele tem a dizer, tá? E com isso ele se libertou. No final eu perguntei, e aí? Tá com algum problema agora para falar em público? Não, vamos fazer um teste? Vamos. Fala aqui com o pessoal aqui, tem um pessoal lá. Conta uma história aí, fala alguma coisa. E assim, até hoje, esse rapaz tá muito bem, tranquilo, e deixou esse medo, essa trava de falar em público, essa situação toda. É um fato muito interessante que aconteceu num processo de regressão que eu fiz com ele em 2019, tá? Então é isso que eu queria trazer nesse vídeo. Vez ou outra eu vou trazer relatos assim que eu acho pertinentes e interessantes como esse. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se quiser interagir, deixe um comentário. Se fez sentido para você, se lhe tocou, deixe um comentário, tá bem? Tá bom? E se você está chegando agora, não esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado. Um grande abraço.